E se eu dissesse que a China já venceu a corrida da IA, isso não foi recente, mas resultado de decisões tomadas há mais de 30 anos, porque aqui está a parte que a maioria das pessoas entende errado. Vencer a corrida da IA não depende de chips mais rápidos ou computadores mais potentes, mas sim de criar um sistema que produza de forma consistente. Só isso. A inteligência artificial precisa, acima de tudo, de talento, entende? Por anos, Washington acreditou que restringir o acesso da China a semicondutores avançados desaceleraria ou até pararia o país. O Vale do Silício via a China como uma imitadora, sempre atrás e sem ameaçar a tecnologia americana. Mas se isso fosse verdade, o DeepSeek não teria acontecido, mas surpreendentemente aconteceu. Hoje, quero mostrar para você o que realmente está acontecendo na China, porque uma vez que você entenda como o sistema chinês funciona, isso vai mudar a forma como você pensa sobre o futuro da IA e da tecnologia. Agora, para preparar o terreno para o vídeo de hoje, quero que você ouça as palavras de Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, que recentemente disse o seguinte: Sobre a China, 50% dos pesquisadores de IA do mundo são chineses. 70% das patentes de IA do ano passado foram publicadas pela China. O ecossistema de IA na China é vibrante, rico e incrivelmente inovador. Acho que 9 das 10 melhores escolas de ciência e tecnologia do mundo agora estão na China. Eles são líderes em ciência e tecnologia em vários campos. Isso mudou completamente nos últimos 5 a 10 anos. Antes liderávamos quase todos, agora eles lideram a maioria. Eles têm uma grande população de estudantes altamente qualificados, trabalham incrivelmente duro. Este é um país com uma mente enorme. Este trecho é importante pois Jensen Huang é um dos insiders mais conectados da indústria global de IA. A NVIDIA lidera o ecossistema de IA dos Estados Unidos e nos últimos 2 anos, Jensen passou muito tempo na China. Nesse período, ele alertou várias vezes os formuladores de políticas do CMIO que isolar a China é um erro e que a parceria, não o confronto, é o único caminho realista para avançar. Ele sabe como a China avança rápido e o que vem a seguir. Para explicar, quero que veja um artigo do Financial Times chamado O Plano Genial da China para vencer a corrida da IA está dando certo. Este é um dos artigos mais importantes que você pode ler em 2026, porque ele explica algo que a maioria das pessoas no Ocidente ignorou completamente. Por mais de 30 anos, a China conduz discretamente um programa nacional de gênios, que seleciona cerca de 100 mil dos melhores estudantes do ensino médio por ano e os treina para competir em competições internacionais de matemática e ciências. Mas isso é só o início. Esses estudantes, então, recebem acesso direto às melhores universidades da China, instituições que agora são reconhecidas globalmente como líderes em pesquisa científica. Após a graduação, muitos deles se tornam engenheiros, fundadores e pesquisadores que impulsionam as empresas de tecnologia mais importantes da China, e os resultados falam por si só. Zhang Yimini, o fundador da ByteDance e criador do TikTok, saiu desse sistema. Os líderes das maiores plataformas de e-commerce da China, Taobao e Pinduoduo, seguiram o mesmo caminho, assim como o fundador da Meituan, o principal app de entrega de comida do país. Os irmãos fundadores da Cambricam, hoje grande rival da NVIDIA na China, também foram alunos da Turma dos Gênios. E o mesmo vale para os engenheiros principais por trás dos grandes modelos de IA da DeepSeek e do Qwen da Alibaba, além do atual cientista-chefe da Tencent, que foi recrutado diretamente da OpenAI. Eu poderia até fazer um vídeo só citando líderes de tecnologia chineses que seguiram esse caminho, mas o ponto é simples. A China construiu uma linha de montagem de talentos de elite e ela opera em uma escala que nenhum país ocidental sequer tenta compreender. A magnitude disso, considere um número. A China forma cerca de 5 milhões de graduados em STEM por ano, enquanto os Essins e EWA formam cerca de 500 mil. Essa diferença de 10 para 1 importa mais do que qualquer restrição individual de chips. Os estudantes selecionados para o programa de gênios são retirados das aulas regulares entre os 16 e 18 anos de idade. Enquanto a maioria dos estudantes se dedica ao difícil exame de admissão universitária da China, os alunos da turma de gênios Begaokao concentram-se quase só em disciplinas de competição. Eles concluem todo o currículo do ensino médio, além de grandes partes do conteúdo de nível universitário, antes mesmo de se formarem. Se vencerem grandes competições nacionais ou internacionais, pulam o Gaokao e entram direto nas universidades de elite da China, às vezes até antes de concluir o ensino médio. Depois disso, os alunos mais fortes seguem para programas ainda mais avançados, especialmente em ciência da computação e inteligência artificial.
A China constrói profundidade, não só estrelas, algo que muitos formuladores de políticas no Ocidente não compreendem. Você não pode sancionar, bloquear com controles de exportação ou impedir um fluxo de talentos iniciado no ensino médio. E para um entendimento mais profundo do que realmente está acontecendo, quero que você preste muita atenção às palavras de Eric Schmidt, o ex-CEO do Google e uma das figuras mais influentes dos Estados Unidos em inteligência artificial. Eu achava que China e Estados Unidos estavam competindo em igualdade de condições em IA, e que o bom trabalho seu e de seus antecessores ao restringir os chips estava atrasando eles. Eles estão realmente fazendo algo mais diferente do que eu pensava. Eles não estão seguindo estratégias malucas de IAG. Essa é uma grande admissão de Eric Schmidt. Ele reconhece que as restrições dos NQA não impediram a China, apenas forçaram uma mudança de estratégia. As empresas americanas de IA estão em grande parte buscando a IAG, ou Inteligência Artificial Geral, a ideia de construir um sistema de IA que possa pensar e raciocinar como um humano em todos os domínios. Esse é o principal objetivo de muitas empresas do EUA. A China, porém, trilhou um caminho diferente, sem apostar totalmente em um avanço futurista. A China está implementando IA em todos os lugares, na manufatura, logística, robótica, saúde, direção autônoma, sistemas de energia e otimização industrial. Em outras palavras, enquanto o Ocidente está perseguindo uma única linha de chegada hipotética, a China está usando a IA como uma ferramenta de uso geral para resolver problemas do mundo real em grande escala, agora mesmo. Eric explica exatamente o que a China faz depois. Então, o resultado é que eles estão muito focados em pegar a IA e aplicá-la em tudo. Então, a preocupação que eu tenho é que nós também precisamos competir com os chineses nas coisas do dia a dia, aplicativos para consumidores, robôs e assim por diante. Eu vi todas as empresas de robótica de Xangai e esses caras estão tentando fazer com robôs o que eles já conseguiram fazer com veículos elétricos. Agora, as coisas ficam interessantes. Sabemos que a China teve enorme sucesso ao criar a indústria de veículos elétricos mais avançada do mundo. Os veículos elétricos chineses agora são os carros mais vendidos do mundo. Agora, a China quer usar essa estratégia na inteligência artificial, mas de forma diferente do que muitos imaginam. Ouça novamente enquanto Eric Schmidt detalha a estratégia da China. Minha própria experiência é em código aberto. Todos vocês na plateia sabem, código aberto significa código livre, pesos abertos significam dados de treinamento abertos. A China está competindo com pesos abertos e dados de treinamento abertos, enquanto os Estados Unidos estão, em sua maioria, focados em pesos fechados e dados fechados. Isso significa que a maioria do mundo, pense na iniciativa do Cinturão e Rota, vai usar modelos chineses e não modelos americanos. É por isso que clipes como este são importantes, porque isso não vem da mídia chinesa, vem de um dos americanos mais respeitados no mundo da IA, e Eric Schmidt diz algo notável aqui. No futuro, uma grande parte do mundo vai estar usando modelos de IA chineses. Então, vamos analisar um estudo de caso real de como isso já está acontecendo. Há um ano, a startup chinesa de IA DeepSeek surpreendeu o setor tecnológico com o lançamento do modelo de linguagem R1. A DeepSeek criou um modelo de raciocínio de nível mundial usando bem menos chips avançados e a um custo muito menor que rivais americanos. Enquanto empresas dos Xnew mantinham modelos fechados, a DeepSeek abriu todo o seu desenvolvimento ao público para estudo. Uma das principais diferenças entre EUA e China na inteligência artificial é que a equipe da DeepSeek foi quase toda formada internamente, algo de que o fundador se orgulhava e comentava abertamente. Quase todos na equipe vieram de turmas de gênios de toda a China. Um engenheiro, Wang Zihan, entrou para a DeepSeek aos 21 anos. Depois, ele descreveu o ambiente sem hierarquia rígida e com total liberdade para experimentar. Nos principais laboratórios de IA do EUA, como OpenIA, Anthropic e DeepMind, há pesquisadores chineses por toda parte. E, de muitas maneiras, a competição de IA de hoje não é Estados Unidos versus China, são engenheiros chineses no EUA versus engenheiros chineses na China. Isso só ocorreu porque a China passou décadas formando profissionais. Se um país europeu fizesse isso, seria visto como visionário. Se fosse uma nação asiática menor, seria considerada estratégica, mas como é a China, frequentemente é vista como opressiva e ignorada. E esse desprezo é perigoso porque cega os formuladores de políticas e o público para o que realmente impulsiona a liderança tecnológica. A IA não é vencida por manchetes ou ciclos de hype, ela é vencida por sistemas. A corrida da IA não é sobre criar o maior modelo do ano, mas sim construir uma base sólida de talentos ao longo das décadas. A China percebeu isso cedo,
E por isso, quando dizem que o país está alcançando a IA, já estão atrasados. Ela não só alcançou, mas construiu o pipeline antes. E à medida que avançamos para 2026, os efeitos desse sistema não estão diminuindo, mas na verdade criando grandes oportunidades de investimento. A Resolve concluiu recentemente uma rodada de financiamento de 250 milhões de dólares, superando a demanda e contando com investidores institucionais, garantindo um dos balanços mais sólidos em IA para 2026. Esse capital é usado para fusões, aquisições, expansões globais e da plataforma. O perfil de crescimento é agressivo. Eles encerraram 2025 com aproximadamente 209 milhões de dólares em receita recorrente anual. Dezembro de 2025 foi o primeiro mês lucrativo deles para o ano completo de 2026. A Resolve está projetando cerca de 350 milhões de dólares em receita, quase 10 vezes de crescimento ano após ano, e eles estão mirando em 500 milhões de receita recorrente anual, taxa de saída até o final de 2026. Além disso, a Resolve tem parcerias com a Microsoft e o Google e seu mecanismo de IA proprietário. Segundo relatos, o Brainpower superou modelos avançados em testes para o comércio, e Wall Street passou a prestar atenção. Atualmente, 6 analistas têm preços-alvo acima de 7. 3 analistas têm preços-alvo acima de 12 dólares. Empresas como Maxim Roth, AGP, HC Wainwright, Cantor e Northland aumentaram seus preços-alvo, citando o impulso do ARR, escalabilidade e a força do balanço patrimonial. Aqui está a desconexão de avaliação que investidores observam de perto. Concorrentes privados de IA valem de 50 a 100 vezes o ARR, enquanto a Resolve negocia cerca de 5 a 10 vezes mesmo com crescimento maior e desconto no mercado público. Estou animado para ver o futuro desta empresa. Espero que tenham gostado do mergulho no ecossistema de IA da China. Quero agradecer por você ter chegado até esse ponto do vídeo e também agradecer pelo apoio contínuo que você dá a este canal. Eu sempre aprecio isso e espero ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.